Boa noite para todo mundo que está ao vivo aí conosco, entrando para mais uma live de sábado, dia 21 de novembro. Tá acabando o anual, né? Como esse ano foi e está sendo ainda desafiador, mas glória a Deus por tudo, nós agradecemos a Deus por tudo. E que bom que você está aqui. Eu desejo uma paz do Senhor para todo mundo que está aí entrando conosco, e que seja realmente uns poucos minutos aqui juntos, mas de maneira verdadeira, de maneira realmente que nós venhamos receber tudo aquilo que Deus tem para nós, amém? Então, uma boa noite para vocês, todo mundo está entrando aí conosco, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que nós temos live sempre, praticamente a semana inteira, de terça a sexta pelo Facebook, sempre estamos lá, de quarta a sexta às 8 horas com horário fixo, de terça é um horário mais flexível, e no sábado nós estamos aqui, claro, pelo YouTube também 8 horas, tá bom? Que bom que todo mundo está entrando aí, sejam todos muito bem-vindos, eu espero que estejam todos bem. Eu não consigo ver exatamente quem é que entrou aqui, mas glória a Deus pela sua vida. Eu sei que Deus tem um melhor e tem algo para você nessa noite, tá bom? Nós vamos falar hoje um pouco sobre agradecer, continuar falando um pouco disso, porque isso foi tema do nosso culto passado, culto presencial, domingo, e isso continua a ministrar nas nossas vidas, e então hoje vamos trazer um pouco mais a respeito disso. Isso é sempre algo, né? Agradecer é sempre um tema extremamente importante, porque é um princípio de Deus para que a gente possa viver de maneira plena aquilo que Ele tem. Um dos princípios também é a prática do agradecimento. Tá? Boa noite para a Angélica que está aí conosco. Que bom ter você por aqui. Tá bom? Vamos esperar mais um minutinho enquanto o pessoal está chegando, para que a gente possa efetivamente começar. Boa noite para a Raquel, tá aí conosco. Seja muito bem-vinda. Eu quero pedir rapidinho uma coisa, não sei se está aqui desse lado desse aqui, mas tem uma setinha aqui, você pode compartilhar. Compartilha aí para um amigo seu, um familiar, alguém em algum grupo. Compartilha essa live para que mais pessoas possam estar aqui conosco, conectado. Não diz respeito à quantidade de números, mas a quantidade de corações que possam receber um pouco da palavra de Deus. Boa noite para o Denis, está aí conosco também. Mais um minutinho, então a gente começa. Eu quero começar orando e trazendo, e já entrar na palavra aqui. Vocês sabem, são poucos minutos e passa muito rápido aqui o que a gente faz, só que tem sido muito bom e tem sido realmente muito satisfatório que tenha acontecido. Muitas pessoas também que não podem ver ao vivo, mas nos acompanham depois, porque isso aqui fica gravado, e tem chegado testemunhos. Isso é muito bom, e glória a Deus, sabe, por cada vida que está vendo aqui agora, você que está aí ao vivo conosco, você que já está vendo gravado posteriormente. Saiba que Deus não se limita a um horário, não se limita a um local, não se limita a um espaço físico, até porque nós estamos em uma live, mas Ele é além de todas essas coisas, tá bom? Eu quero já começar aqui orando. Selma e Vanderlei estão aí conosco também, sejam todos muito bem-vindos, e aqui eu já quero começar a orar para que a gente possa, então, efetivamente, começar a ministrar aqui um pouco sobre o agradecer, essa prática, esse princípio de Deus que nós precisamos ter, de sermos gratos. Amém? Se você puder, feche teus olhos aí comigo, coloca a mão no teu coração. Eu quero orar com você agora. Pai, nós te agradecemos por este momento. Muito obrigado, Pai, por mais um sábado, mais uma semana. Obrigado, Pai, por mais um fim de semana que o Senhor tem feito, nos tem dado a possibilidade de vivermos, Pai. Obrigado, Jesus, porque tudo aquilo
que é vida, tudo aquilo que nos traz vida, tudo aquilo que nos faz respirar, Pai, vem de Ti. Obrigado por cada detalhe que o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, eu sinto, Pai, que pessoas precisam realmente hoje, Pai, firmar cada vez mais essa certeza no coração de que o Senhor está cuidando de cada detalhe e que nós venhamos a receber isso verdadeiramente hoje, Pai. Senhor, que nesse momento nós venhamos a ser impactados pela Tua palavra, pela Tua verdade. Senhor, não é a respeito do quanto de palavras bonitas eu posso declarar aqui, mas é o quanto a Tua palavra, que já é bonita por si só, vem como verdade sobre o nosso coração. Por isso, encontre o nosso coração como terra fértil neste momento, que nós venhamos a receber tudo aquilo que Tu tens para nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. E aqui, eu já quero estar entrando na palavra, e o tema é continuamos a agradecer. Por que continuamos? Como eu disse, nós tivemos esse tema sobre agradecer e sermos gratos no culto passado, lá com o pastor Joélio, e também está gravado aí no YouTube, se você puder depois assiste. E falando disso, e essa semana inteira, essa palavra que o pastor trouxe e tantas coisas que na verdade nós temos vivido diariamente, nós precisamos entender esse princípio de sermos gratos. Por quê? Porque quando nós somos gratos, algo acontece em favor de nós e principalmente se move dentro de nós, se move em nós. Porque quando nós praticamos essa verdade de agradecermos a Deus e sabe, em coisas mínimas, em coisas realmente em detalhes, nós podemos ver o quanto Deus ele age em nós. Às vezes, quando nós paramos para pensar aquilo tudo que ele já fez, aquilo tudo que ele está fazendo, aquilo tudo que você sabe que ainda irá acontecer, nós conseguimos perceber, na verdade, o quão grande e o quão detalhista ele é. Sabe, eu estava há cerca de uma semana atrás conversando com um amigo meu e falando, cara, a gente olha pro universo, a gente olha para as coisas desse mundo, sabe, coisas que a gente nem sabe, talvez coisas que a gente nunca irá saber, e a gente vê Deus naquilo. Isso é impressionante porque nós vemos o quanto Deus ele é rico em detalhes, e esse Deus tão grande, rico em detalhes em toda a sua criação, ele com certeza está olhando para cada um de nós e também cuidando de cada detalhe da nossa vida, porque ele é nosso Pai. Ele nos prometeu isso, ele não é só uma promessa que está por aí, mas ele está cumprindo isso todos os dias. E o nosso dever então nos posicionarmos e sermos pessoas capazes de receber aquilo que ele está fazendo, de receber aquilo que ele quer entregar, e também a nossa responsabilidade é agradecermos. Por que agradecermos? Porque quando nós, então, nos agradecemos a ele por tudo aquilo que ele faz e principalmente por tudo aquilo quem ele é, nós estamos dando a legalidade, nós estamos, na verdade, abrindo, sabe, o nosso coração para que ele venha fazer mais daquilo que ele já está fazendo, daquilo que ele já separou. E principalmente, nós estamos abrindo o nosso coração e a nossa mente para que nós venhamos a contemplar ainda mais quem ele é. Um Deus rico em detalhes, um Deus cheio de graça e de verdade, um Deus que é cheio de majestade, de poder, de soberania, e ao mesmo tempo é um Deus cheio de intimidade, de relacionamento e de amor por cada um de nós, né? Quando nós lemos aquele texto, aquele versículo clássico, João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. O que isso revela? Que ele amou o mundo,
mas não simplesmente de uma maneira ampla, mas todo aquele que crer. É porque todo aquele que crê antes recebeu o amor, ou seja, o amor está disponível para todos de maneira individual, e aquele que crê será salvo. Mas o amor de Deus foi específico para cada um de nós. É o mesmo amor, é o incondicional amor, mas para cada um de nós. Por isso que nós somos únicos, porque primeiro, nós somos amados por Deus. E mesmo que eu e você esteja nessa mesma condição, isso reflete que Deus, ele se importa tanto com você quanto ele se importa comigo, quanto ele se importa com o seu vizinho, ou enfim, as outras pessoas ao seu redor. Isso nos faz ver o quanto ele é tão grande e ao mesmo tempo tem um relacionamento tão direto com cada um de nós, né? E essa prática do agradecer, essa prática, esse princípio de sermos gratos, também é uma legalidade, é um princípio que nós precisamos ter para que venhamos a viver de maneira plena aquilo que ele tem. E o texto base que nós vamos ter como base nessa palavra está lá em Colossenses 3, Colossenses capítulo 3, no versículo 15. Colossenses 3,15 diz: "E a paz de Deus domine em vossos corações, para o qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos." Hoje nós vamos focar nessa segunda parte, e sede agradecidos. Sabe, aqui Paulo está escrevendo para essa igreja em Colosso, por isso o nome Colossenses, está escrevendo para pessoas que moravam nessa região de Colosso, os colossenses, e ele está nesse contexto explicando, na verdade, advertindo e de certa maneira ensinando, era essa palavra, de certa maneira ensinando como ser um cristão. Se a gente vê o contexto de todo esse capítulo 3, até mesmo o capítulo 2, nós vemos que ele está mostrando de maneira prática como nós nos movermos e como nós nos movermos como cristãos. Ou seja, ele está falando, olha, façam isso, sejam isso, não sejam aquilo. Ele está nos mostrando de maneira prática, tanto para a igreja em Colosso, mas para nós também, como a revelação da palavra de Deus, como inspirado pelo próprio Deus para escrever essa carta. Então, isso também é para nós. Ele está nos explicando aqui como nós sermos, como nós nos movermos como pessoas que creem em Jesus e que têm Jesus como nosso exemplo. E no meio disso tudo, dessa explicação, no meio desse ensinamento, nessa carta, ele coloca esse detalhe. E é um detalhe que muitas vezes nós, lendo tudo, né? Porque quando nós lemos esse contexto, a gente vê tantas coisas, talvez até mais práticas, assim, sabe? Então, como a gente vê no decorrer desse capítulo 3, ele fala sobre homens, maridos e mulheres e tudo mais. Talvez a gente lê e a gente tenha isso fixado aos nossos olhos, mas talvez esse detalhe passe despercebido, porque são 3 palavrinhas aqui no meio de tantas coisas que ele está escrevendo, mas que são tão importantes quanto. Ele escreve, então, nesse versículo 15, e sede agradecidos. E por que ele escreve para que nós sejamos agradecidos? Porque lembra que eu falei? Quando nós somos agradecidos, quando nós temos esse princípio de gratidão, nós estamos não simplesmente agradecendo da boca para fora, mas nós estamos transformando de certa maneira, melhor dizendo, permitindo com que Deus transforme o nosso coração em um reconhecimento constante do agir dele
e de quem ele é, sabe? Existe um poder ao ser grato, algo que acontece no mundo espiritual para que haja realmente é como uma chave que abre a oportunidade de Deus agir novamente, para que haja o poder de Deus agindo em favor de nós. E quando nós lemos na palavra, nós vemos que não ter essa gratidão, na verdade, é um erro. Na verdade, nos traz consequências ruins. Lá em 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, e no versículo 2, diz porque aqui ele está num contexto citando tantas coisas que iriam acontecer nos últimos tempos, né? E pessoas que se tornariam dentre essas características. Ele está citando aqui um monte de características ruins. Ele fala que haverá homens amantes de si mesmos, haverá homens avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, aí profanos. E aí tem um detalhe aqui no meio disso tudo. Ele continua, essa lista continua. Ele fala, haverá homens que serão ingratos, sabe? Porque talvez a gente pense que, cara, mas há tantas coisas talvez até piores, sabe? Você ser um profano, só pensar em você mesmo, ser um avarento, ou talvez um blasfemo. Olha que coisa pesada, né? Mas Paulo aqui também escrevendo, inspirado por Deus, ele mostra que a ingratidão, ou sermos ingratos, está no mesmo nível dessas coisas. Quer dizer que não termos este princípio revela, além de tudo, algo ruim para nós, algo que traz consequências ruins para o nosso meio, para o nosso ser. Romanos 1:21 diz que porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus e nem foram agradecidos, mas se tornaram, olha a consequência de não ser agradecido, se tornaram vãos em suas imaginações, e o seu coração insensato se obscureceu. Não sermos gratos traz consequências ruins tanto para nossa mente, nossa imaginação, tanto para o nosso coração. Obscurece, torna escuro o nosso coração. A ingratidão nos leva a um estado ruim, e por isso nós precisamos estar constantemente, eu diria até que diariamente, praticando então o princípio da gratidão, de sermos agradecidos. E quando então nós devemos agradecer? Por que então, de maneira até diariamente, nós temos que agradecer? Nós temos que agradecer primeiro, e aqui eu vou falar sobre 4 pontos de quando nós devemos agradecer. Então, primeiro ponto, a gente tem que agradecer quando estamos em uma situação depois das bênçãos, depois que algo acontece, depois que há um mover de Deus. Há um princípio, na verdade, de Deus para estarmos sempre nos lembrando, nos recordando daquilo que Ele já fez no passado, daquilo que já aconteceu, e que nós precisamos estar sempre trazendo à memória, trazendo a memória para que haja então essa gratidão, esse espírito de gratidão vindo sobre nós, sabe? Para que nós venhamos a praticar quando nós lembramos, por exemplo, da salvação, quando nós lembramos da esperança viva que nós temos, de vida eterna, quando nós lembramos dos milagres específicos que Ele fez a nós, talvez algo no passado que você orou para ter e hoje você tem, e talvez você encare isso até de maneira natural hoje, porque se tornou comum para você. E sabe, Deus está falando, ei, lembra que foi aquilo que você pediu e eu fiz. Então lembra que eu te dei isso, que hoje talvez possa ser comum para você, possa ser o natural. Lembra que foi o sobrenatural de Deus que agiu em favor para que você tivesse determinada coisa, para que você fosse determinada coisa. Sabe, talvez você
orou tanto por uma oportunidade de emprego e talvez você esteja hoje no teu emprego dos sonhos, digamos assim, ou naquilo que você orou, naquilo que você almejava no passado. E talvez por conta da rotina e tudo mais, isso se tornou comum. E sabe, tudo bem se tornar comum, mas Deus está falando aí, lembra que fui eu? Lembra que lá no passado, quando você se ajoelhou e clamou para que eu pudesse abrir essa porta, e eu abri. Então lembra e traz à memória essas coisas e comece então a agir em gratidão. Comece então a liberar palavras de agradecimento a Deus, porque Ele verdadeiramente, sabe, estabelece esse princípio de que nós venhamos a lembrar das coisas que Ele já fez, as coisas que Ele e nunca deixou de ser, para que venhamos a constantemente estarmos agradecidos. Salmo 105, do 1 até o versículo 5, diz assim: Dai graças ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidos os seus feitos entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas obras maravilhosas. Gloriai-vos no seu santo nome e alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Olha o que diz no versículo 5. Lembrai-vos das obras maravilhosas que ele fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Em outras palavras, lembre daquilo que ele já fez no passado. Traga a memória hoje e dai graças ao Senhor. E invocai o seu nome. Ou seja, quando nós paramos e pensamos, cara, olha da onde Deus me tirou, olha do buraco em que eu estava, olha porque antes eu vivia sem esperança nenhuma e hoje eu vivo esperando uma vida eterna. Olha essa transformação, isso foi por Ele. Então eu paro tudo e eu simplesmente falo, obrigado, Pai. Obrigado por essa transformação. Obrigado por me transformar verdadeiramente. Obrigado, Senhor, por aquilo que eu pedi lá no passado e hoje eu vivo. Me desculpa por se tornar tão comum, talvez, para mim hoje, mas eu te agradeço porque foi o Senhor. E assim você vai sendo agradecido, sendo praticante desse princípio da gratidão. Então nós agradecemos lembrando das coisas, devemos agradecer quando? Depois que algo acontece. Agora nós também, então esse é o tópico 1, tópico 2, nós devemos agradecer no momento, no processo. E aqui eu quero que você foque comigo nos verbos e vermos como os verbos eles se encaixam. Olha no Salmo 30, no versículo 4, diz assim: Cantai ao Senhor, ó vós seus santos, e dai graças à lembrança de sua santidade. 1 Crônicas 29:13. Agora, portanto, Deus nosso, damos graças a ti e louvamos o teu glorioso nome. O que esses verbos, o que esses versículos estão nos mostrando? Que não é só por aquilo que já aconteceu, mas é agora, sabe? É por algo que está acontecendo agora, por esse processo. Eu te louvo não só ontem, como eu vou te louvar hoje também. Eu te agradeço não só o que eu já te agradeci ontem, mas eu continuo te agradecendo hoje. E é esse o verdadeiro princípio. Quando acontece, quando nós lembramos, sabe, de algo que ele já fez, mas também entendemos que ele está fazendo algo. E então nós nos colocamos em agradecimento pelo agora. Pai, muito obrigado por aquilo que o Senhor está movendo na minha vida. Obrigado pela nova temporada, obrigado porque eu ainda não saí da temporada que eu estava 1 mês atrás, mas eu me sinto mais forte agora, mais perto de Ti. Obrigado, Senhor, pelo meu trabalho que eu estou vivendo agora.
Isso é fruto de um processo. Obrigado pelos estudos que eu estou tendo agora. Obrigado por essa temporada de calmaria, ou talvez obrigado por essa temporada que está tudo meio agitado, mas eu entendo que é um processo para algo lá na frente. Você agradece por aquilo que ele já fez. Você agradece pelo que ele está fazendo e por quem ele continua sendo. Aquilo que ele era no passado, ele continua sendo hoje. Quando nós olhamos, por exemplo, na oração mais tradicional, ou talvez a oração exemplo de toda a Bíblia, né? E talvez de todo mundo, assim, eu acredito que todo mundo saiba essa oração, pelo menos já deva ter escutado, que é o Pai Nosso. Quando nós olhamos para o Pai Nosso, nós vemos que, na verdade, no contexto, né, Deus, muito mais do que está estabelecendo aqui uma oração universal, ele está ensinando, Jesus aqui, né, ele está ensinando os seus discípulos a como orarem. E é interessante nós entendermos que ele está ensinando muito mais do que só uma repetição de palavras. Ele está nos mostrando princípios do que orar, de como orar, de quem é o nosso Deus e tudo mais. E quando ele fala lá, então ele está destrinchando: então, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Está declarando coisas, orando, pedindo a Deus coisas. Lá no meio, no versículo 11, ele fala: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Além dele estar mostrando, como eu disse, ele estava ensinando seus discípulos, ensinando a todos nós também, que posteriormente leríamos isso através da palavra de Deus. Ele, sendo Deus, já sabia que isso ia acontecer. Então, ele está mostrando aqui para nós, nos ensinando muito mais de que Deus, ele é aquele que nos sustenta, fisicamente falando, e isso é a verdade, isso é uma verdade de Deus, mas muito mais do que ele está nos mostrando esse sustento, ele também está nos mostrando a termos um sentimento de agradecimento. Ele está falando: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que ele está falando? Pai, obrigado pelo sustento de hoje. É interessante que toda a oração é feita no presente, sabe? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, o pão nosso, perdoa, sabe? Tudo isso está feito no presente, mas também é interessante saber que ele estava ensinando os discípulos e a nós algo para praticarmos constantemente, diariamente. Uma coisa que chamava sempre a atenção dos discípulos era que, mesmo Jesus tendo toda aquela fama que estava crescendo, tantos milagres acontecendo, tantas maravilhas no meio da multidão, no meio do povo, tantas curas e sabe, libertações, cara, estava acontecendo muita coisa. Jesus estava tendo o nome lá em cima entre o povo, e mesmo assim, o que ele fazia? Na maioria das vezes, ele se distanciava e iria orar. E os discípulos, eles olhavam para aquilo e se maravilhavam e falavam: cara, como é possível? Meio a tanta fome, meio a tanto, meu Deus, tanta exaltação entre as pessoas, ele vai e se distancia para orar. E aí um dos discípulos fala: pai, ele fala: Jesus, mestre, nos ensina a fazer isso, nos ensina a orar. Ele fala: então, oreis assim. É interessante que Jesus, ele não saiu só uma vez para orar, mas ele fazia isso constantemente. Eu creio que ele fazia isso diariamente. Ou seja, aquilo que ele está estabelecendo como oração não era só palavras repetidas, mas era algo para praticarmos diariamente. E dentre essa oração, dentre as coisas que ele estava pedindo, ele nos mostra o princípio de agradecer. Então, juntando tudo que Jesus está nos falando sejam gratos todos os dias. Não só pelo pão nosso, mas por todas as outras coisas. Pelo reino de Deus, por quem ele é, santo é o nome dele. Porque ele nos perdoa,
porque Ele nos permite perdoarmos a quem nos tem ofendido, porque Ele nos livra da tentação, porque Ele nos guarda de todo mal, porque dele é o poder, é o domínio, é a glória e a honra para sempre. Amém. Isso é o que Jesus está nos mostrando para termos em mente diariamente. Amém? Então, ele está nos ensinando sobre agradecer diariamente. E o terceiro tópico, então, primeiro, nós temos que agradecer por aquilo que já aconteceu e por quem Ele é. Segundo, nós temos que agradecer por aquilo que Ele está fazendo. Então, nós agradecemos diariamente e continuamos agradecendo por quem Ele é, porque Ele não muda. E o terceiro tópico, nós agradecemos antes mesmo de acontecer. Agora, isso feriu o raciocínio. Agora, isso com certeza feriu o teu natural. Como nós agradecemos antes de que algo aconteça? O que eu vou agradecer se algo nem aconteceu? Mas é interessante nós olharmos para por exemplo, dois episódios que acontecem com o nosso próprio amado Jesus. O primeiro episódio é aquele da multiplicação de pães e peixes. Você com certeza já deve ter ouvido nessa história, pelo menos. E é interessante que ele está lá com uma multidão extremamente grande, de pelo menos homens, pelo menos 5.000 homens. E se a gente for pensar, é claro que é uma maneira mais geral, mais generalizada. Se a gente for pensar, se cada homem tem, por exemplo, uma esposa, nós temos então já 10.000 pessoas. Se cada casal tem pelo menos um filho, nós temos ainda muito mais. Agora eu não sei o cálculo exato, mas nós temos provavelmente aí pelo menos muito mais de que 10.000 pessoas naquele meio, e eles estavam com fome. Eles estavam ouvindo Jesus falar, estavam ouvindo Jesus ensinar, Jesus curar, Jesus fazer os seus milagres, mas a verdade é que também eles estavam com fome. Eles precisavam comer, eles estavam ali há muito tempo. Não só eles, Jesus e os discípulos também. Todos ali estavam numa situação de fome mesmo, fisicamente falando. E então Jesus ele olha com compaixão para aquele povo e vê que realmente todos ali estavam nessa angústia, eles estavam sem comer há muito tempo. E Jesus pergunta para os discípulos se vocês têm alguma coisa para dar. E aí ele fala, os discípulos falam, olha, a gente não tem, manda todo mundo embora. Ele fala, então vocês que deem. Enfim, chegou na mão de Jesus 5 pães e 2 peixes nesse evento. E ali Jesus estava prestes a fazer um milagre. E é interessante que você conhece a história, você sabe que ali toda a multidão foi alimentada, eles se saciaram e ainda sobrou coisas. Mas é interessante ver algo que acontece antes de todo esse milagre acontecer. Lá em João 6, esse episódio está em todos os evangelhos, mas em João 6, no versículo 11, nos revela algo muito legal, que diz assim: então Jesus ele tomou os pães e olha o que ele fez, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, entre toda a multidão, e também fez isso igualmente com os peixes, o quanto queriam. Se a gente ler um pouquinho mais o restante dos versículos, nós vemos que a multidão toda foi saciada, que ainda sobrou 12 cestos cheios. O milagre da multiplicação de pães e peixes acontece. Mas antes de acontecer, o que Jesus fez? Deu graças. Em outras palavras, ele agradeceu. Um evangelho também vai falar que ele olhou para o céu, estendeu os pães e os peixes e disse, e agradeceu a Deus. Ele olhou para o céu e falou: Pai, obrigado pelo que eu tenho em mãos. E o milagre aconteceu. Algo acontece quando nós agradecemos antes mesmo de qualquer coisa acontecer.
O segundo episódio é lá de Lázaro ressuscitado, quando Lázaro ressuscita, amigo de Jesus. Ele tinha morrido, a Bíblia não especifica o motivo, pelo menos eu não lembro agora do motivo pelo qual ele morre, porém ele morre lá cerca de 3 dias, já morto. Jesus chega na cidade onde ele está sepultado. Ele já estava morto, ele já estava enrolado. Naquela época eles enrolavam em panos, sabe, como uma múmia aí de filmes que a gente vê. E ele já estava sepultado, ou seja, ele já estava, já tinha acontecido tudo, olha, morreu, paciência, vamos superar. E é isso aí. Então Jesus chega. Jesus, ele cheio de compaixão, e ele vai ali e ele sabe que algo iria acontecer. Ele sabe que o milagre ia acontecer. Porém, antes de acontecer, mesmo antes de acontecer, algo acontece muito interessante. Olha que está lá em João 11, no versículo 41. Diz assim: tiraram então a pedra, que era o que estava tampando assim onde Lázaro estava sepultado. Tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. No versículo 43 mostra isso. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto. Lázaro ressuscitou. Um milagre extraordinário acontece. Algo completamente que fere a nossa racionalidade, o nosso natural acontece. A gente fala: meu Deus, como é possível uma pessoa ressuscitar depois de 3 dias mortos? Interessante que Jesus fez isso depois, com ele mesmo. Mas as pessoas estavam ali completamente atordoadas e sabe, completamente impactadas por esse milagre que aconteceu. E mesmo antes de tudo isso extremamente extraordinário que Jesus faz, o que antes ele fez? Agradeceu a Deus. O milagre muitas coisas, sabe? Muitas coisas estão travadas porque você ainda não agradeceu. Você ainda não agradeceu, lembrando aquilo que ele já fez por você e quem ele é. Você ainda não agradeceu porque você talvez esteja num processo ainda. Talvez você ainda não agradeceu por aquilo que virá. Não importa o que. É interessante quando nós pensamos nisso, porque não importa qual seja a circunstância. Eu agradeço a Deus, porque eu sei que Ele tem o melhor para mim. Eu sei que não sei se pães vão multiplicar. Eu não sei se alguém vai ressuscitar. Mas eu agradeço a Deus, porque Ele continua me ouvindo e Ele continua estando comigo. Eu agradeço antes de algo acontecer. E o quarto e último tópico nós agradecemos mesmo em meio a situações adversas. Olha o que está escrito lá, e pegando esse exemplo, pegando na verdade esse tópico, a gente vai pegar o exemplo de Jesus também na Santa Ceia, naquele em que ele está estabelecendo a Santa Ceia. É interessante algumas coisas. Aqui em 1 Coríntios 11, 23 e 24, ele fala sobre esse momento. Fala: o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Continua falando que ele fez isso semelhantemente também com o vinho, que representava o sangue dele e tudo mais. Mas por que eu peguei esse exemplo? Porque nós precisamos ver que ele está aqui em uma situação em que ele, como aqui o próprio texto fala, em que ele estava sendo traído. Foi na noite que ele foi traído por aquele que ele considerava seu amigo, foi seu companheiro de ministério durante 3 anos, falando de Judas. Ele estava prestes a ser preso,
ele estava prestes a apanhar muito, ele estava prestes a derramar muito sangue, ele estava prestes a morrer. E mesmo aqui nesse momento da Santa Ceia, ele está anunciando tudo isso, sabe? Ele anuncia o traidor, ele está anunciando a sua morte, ele está anunciando o quanto ele iria sofrer, o quanto ele ia derramar de sangue. Era uma situação que com certeza aos olhos naturais, sabe? E até mesmo para Jesus era extremamente difícil. Quando nós pensamos, cara, eu sei que eu tô prestes a sofrer demais, a ponto de que eu morra, sabe? Eu tô prestes a ser traído por aquele quem eu considero meu amigo. Imagine essa situação. E o que Jesus faz? Mais uma vez, ele faz o quê? Deu graça. O que ele fez? Ele deu graça. Ele agradeceu. Por quê? Porque ele sabia, e quando nós lemos o restante dos evangelhos, vemos que depois ele vai para o Getsemane e lá ele ora, ele fala: Pai, se possível afasta de mim esse sofrimento, se possível que eu não sofra, mas se possível, porém de qualquer maneira, que seja feita a tua vontade. Por que ele agradece então? Mesmo anunciando que ele morreria, mesmo anunciando que ele sofreria demais, mesmo anunciando que ele seria traído, por que ele agradece? Porque isso era vontade de Deus. Porque isso era o plano de salvação que refletiria em todos nós. E reflete isso em todos nós. Isso era algo que o Pai já tinha planejado. É por isso que nós agradecemos pelo que já foi feito. É por isso que nós agradecemos por aquilo que Ele já está fazendo. É por isso que nós agradecemos por algo que ainda irá acontecer. É por isso que nós agradecemos mesmo em situações que parecem tão difíceis. É por isso que nós agradecemos por quem Ele é e continua sendo, porque Ele não muda. Por quê? Porque nós sabemos que Ele tem o que é melhor. Porque nós entendemos e porque nós temos na nossa mente que Ele é o mesmo, que Ele não muda e que por isso eu posso confiar no melhor. Ainda que eu não entenda, eu posso crer e eu posso confiar nele. É interessante quando nós vemos, para acabar, lá em Salmos 23, um salmo extremamente conhecido, no versículo 1 fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É muito além de que ele está falando, olha, nada vai me faltar de maneira física, sabe? Não vai me faltar sustento, não vai me faltar, sei lá, moradia, proteção. Claro, essas coisas não faltarão. Mas é interessante quando nós lemos, no original, nós vemos que, na verdade, o que ele está falando é: ainda que todas essas coisas me faltem, nada me faltará. Por quê? Eu tenho o Senhor como meu pastor. Ou seja, o que ele está falando? Que porque eu tenho o meu Senhor como pastor, o Senhor como meu pastor, nada me faltará. Ainda que todas as circunstâncias sejam adversas, nada me faltará. Porque eu não estou fixado naquilo que está acontecendo. Eu estou fixado na verdade de que o Senhor é o meu pastor. Eu estou fixado na verdade de quem Ele é. E é isso que Jesus está fazendo aqui, mesmo em situações tão difíceis, que seriam extremamente difíceis dele passar. Ele fala assim: eu ainda dou graças, porque eu sei que o meu fundamento está no Senhor, está em Deus. E é isso que Ele está nos ensinando e nos mostrando para praticarmos verdadeiramente a partir de hoje, sabe? Termos o nosso coração agradecido por aquilo que já aconteceu, por aquilo que acontece, por aquilo que ainda vai acontecer.
e mesmo em situações que nós nos encontramos de maneira difícil. Por quê? Porque o nosso coração está em quem Ele é, quem Ele nunca deixou de ser. Amém? Quando nós temos esse estilo de vida de agradecer, é como se nós expandíssemos o nosso coração, a nossa mente, para que aquilo e essa prática se torne constante em nós, a ponto de que quando algo novo de Deus, quando uma novidade de vida aconteça, nós já entendemos que vem dele. Então nós agradecemos e continuamos a agradecer. Amém? E é isso que nós temos que fazer. Amém? Eu quero orar por você agora. Quero já estar encerrando essa live. Vamos estar orando agora, ministrando e pedindo para que Deus crie em nós esse coração. Amém? Se você puder, feche seus olhos comigo. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por quem Tu és. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não muda e é isso em quem nós confiamos. É isso no que nós vivemos, Pai. É na realidade, Pai, da Tua imutabilidade. Pai, da forma, Pai, como o Senhor se revela a nós de maneira completamente perfeita, completamente, Pai, gloriosa. E mesmo esse tanto de poder, esse tanto de glória, esse tanto de majestade, mesmo assim, Pai, decide se revelar a nós e cuidar de cada detalhe do nosso ser. Por isso nós te agradecemos, Pai. Eu peço para que cada coração, Pai, cada um que está assistindo essa live agora, ao vivo, cada um que está assistindo posteriormente, Pai, que está assistindo isso aqui gravado, eu peço em nome de Jesus, para que o Senhor crie em nós raízes de gratidão. Que tudo aquilo, Pai, que é empecilho, talvez, para que nós venhamos a Te reconhecer, Pai, e Te agradecer, que isso tudo seja jogado fora agora, que nós venhamos a ter o caminho livre para termos a revelação de quem Tu és e sermos gratos por isso. Em nome de Jesus. Busque de volta, Pai, aquelas pessoas que precisam realmente, Pai, receber de Ti o amor que o Senhor tem e nunca deixou de ter, mas que talvez olhos foram fechados, talvez corações foram fechados, talvez mentes foram fechados, Pai. Eu declaro mentes abertas, corações abertos, olhos abertos em nome de Jesus para contemplar e para entender o Teu amor sobre elas. E que venhamos a ser gratos todos os dias. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Papai. Amém. 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 Glória a Deus. Que venhamos a viver de maneira constante em agradecimento, como uma prática, como um princípio, como um estilo de vida, para que venhamos a viver plenamente aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Amém, Célia? Amém, Ana Lira, Marilene, Jefferson, Prince, Marilza, Karen, Marli. Amém. Que bom, glória a Deus. Glória a Deus. Bom, sejam todos muito abençoados por Deus. Tenham um ótimo fim de sábado e um bom domingo. E que vocês tenham a paz de Deus e verdadeiramente a alegria dele, tá bom? Deus abençoe vocês
Uma boa noite e tchau.